Claro. Comparado à grandiosidade das coisas que Deus tem para nós, como igreja de Jesus. E quando eu falo igreja de Jesus, eu estou falando da igreja, eu não estou falando de uma igreja, porque não existe uma igreja. Existe a igreja de Jesus. Não existe as igrejas. Nós somos a igreja. Outros irmãos de outras congregações fazem parte da mesma igreja. Então quando eu falo igreja, eu estou falando de uma missão que Deus deu para todos. Uns Deus deu, como está escrito em 1 Coríntios 12, numa medida, outros para outros, não por um ser melhor do que o outro, mas porque todos cooperam para o mesmo propósito, pela vontade do Espírito de Deus, que glorifica Jesus em tudo que faz através da igreja. E Cristo é o cabeça da igreja. Gente, se nós não conhecemos a história da nossa nação, do local onde a gente mora, isso é comprovado. Nós somos tentados a cometer os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. Agora, por que é tão importante a gente conhecer a história da cidade, ou do estado, ou do país? Porque o Brasil, principalmente o Brasil, por ser a nossa nação, ele tem uma carga pecaminosa muito grande. E é responsabilidade da igreja orar, interceder, mas precisa conhecer para orar. Porque Neemias, quando ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, os muros foram destruídos por causa do pecado de Israel que estava desagradando a Deus. Então a Bíblia fala que ele se coloca na brecha, não somente para construir, mas também para orar em arrependimento. Por quê? Quando alguém busca a Deus em jejum e oração, se santifica e diz: Deus, eu quero clamar pelo meu povo. Neemias sentiu essa carga, a Bíblia diz que ele se entristeceu muito e ele queria se arrepender pelos pecados de Israel, mas ele não cometeu o pecado. Por que ele tinha que se arrepender pelo pecado? Porque ele faz parte do povo. E Deus levanta pessoas no meio do povo para pedir perdão por algo que não fez, mas pelo que os antepassados fizeram, porque nós fazemos parte do mesmo povo, mesmo que em épocas diferentes. Nós vemos Josué fazendo isso, nós vemos Moisés fazendo isso por causa da iniquidade do povo. Nós vemos outros reis orando, clamando, jejuando, raspando a cabeça, no Antigo Testamento, pelo povo. Nós vemos no Novo Testamento Paulo dizer para orar pela nação, orar pela nossa cidade, por nossas autoridades espirituais e políticas também, governamentais. Eu vou resumir, melhor dizendo, a história, o que tem a ver o Morro Santana com toda Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, porque é algo muito de Deus para você. Porto Alegre, os primeiros habitantes de Porto Alegre vieram no final da primeira metade do século XVIII, entre 1748, um pouco em diante. Veio um cara lá de Portugal, da Ilha da Madeira de Portugal, chamado Jerônimo de Ornelas. Até Porto Alegre tem uma rua com o nome Jerônimo de Ornelas. Tem um bairro chamado Passo Dornelles, que Dornelles é de Ornelas. Até o filho de Jerônimo de Ornelas recebeu uma rua com seu nome. Esse cara veio da Ilha da Madeira, ele se instalou, se eu não me engano, em São Paulo, passou um tempo lá, desceu para Laguna, em Santa Catarina. De Santa Catarina ele veio para Viamão. Quando ele ficou em Viamão, ele passando por Porto Alegre, que não existia ninguém a não ser mato e bicho, ele se apaixonou pelo Morro Santana. Naquela época era chamado de Sesmaria de Santana, porque foi homenageado a Santa Ana. Então, veja bem, ele se apaixonou, emitiu um documento pedindo autorização para a monarquia, para a realeza, para que eles doassem a Sesmaria de Santana para ele, porque ele era fazendeiro. Para você ter uma noção, as terras dele, ou seja, não era só o Morro Santana, o ponto que pertencia dele por documento era desde o rio Gravataí até a Rua da Praia, ou seja, até o Guaíba. Tudo era a mesma propriedade. Então ele começou a criar gado naquela parte descendo a Protásio Alves, até ali onde vocês veem onde é que é a minha casa, era tudo campo, isso há quase 300 anos atrás. Era tudo campo e aqui sempre muita mata fechada. E o gado descia lá para baixo, passando a Protásio Alves, onde vocês vão ver uns prédios, era um açude enorme onde o gado tomava banho, tinha capivara, ratão do banhado, jacaré e outros animais.
aqui sempre foi muito rico em fauna e também em flora. Então, ele criava gado, ele era escravagista, ou seja, ele tinha alguns escravos trabalhando para ele. Até hoje é possível no meio do Morro Santana você encontrar algumas paredes, possivelmente podia ser alguma senzala, alguma outra coisa que ele mandou construir, paredes dessa largura de pedra, sem cimento, pedra em cima de pedra, o peso que sustenta aquilo há quase 300 anos. Então, o filho dele passeando de cavalo, olha, passeando, ou seja, daqui até a Rua da Praia, a cavalo, ele chegou lá e viu os primeiros sem terra chegando em Porto Alegre. E ele perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? A gente quer morar. Não, mas aqui vocês não podem morar, é fazenda do meu pai, que é o líder de vocês. Chamou o líder, quando esse líder veio para cá, para conversar com ele, ele puxou um revólver e descarregou no cara. Expulsou o pessoal daqui. Antes que a realeza descobrisse da bagunça que aconteceu, a primeira morte registrada em Porto Alegre, algo para a gente orar, o pai dele, Jerônimo de Ornelas, vendeu a Cismaria, porque ele ia perder, então para faturar ele vendeu, e foi morar em Triunfo. Triunfo, até hoje tem a casa dele lá em Triunfo para visitar. É patrimônio histórico. Veja bem, então nós vemos alvos de oração. Então a importância não é somente histórica, mas também ela é ambiental. O único refúgio de fauna aqui de Porto Alegre, o único refúgio mais rico é toda essa parte onde vocês andaram. Aqui vocês vão encontrar diversas espécies de anfíbios, répteis, aves e 14 espécies de mamíferos. Desde o macaco prego, o graxaim do campo, que parece um cachorrinho do campo. Vocês vão ver o ouriço cacheiro, sabe o ouriço? Parece um porco-espinho. Vocês vão ver uma grande variedade, vocês vão ver ratão do banhado. Antigamente tinha bastante capivara, porque tinha muitos açudes aqui que secaram por causa da depredação humana, antes de começar a jogar lixo e tal. Lá embaixo, talvez vocês vão ver quando a gente estiver voltando, vocês vão ver uma Casa Branca, era um local onde era uma prisão, um semi-aberto. Agora está desativado, eu já fui até lá, está vazio o prédio. Nós vemos que se esse lugar começar a ser desmatado, Porto Alegre vai se tornar uma das capitais mais poluídas. Porque se não fosse, além de toda a mata que tem, mas o Morro Santana são 1000 hectares de terra. 60% pertence a URGS. Então é área muito preservada. Lá é cheio de bicho porque eles cuidam. Agora eu já vi muita gente caçar aqui. Há poucos anos atrás tinham jacarés aqui. Não existem mais. Não existem mais por quê? Porque caçaram. Então é felicidade para nós quando a gente vê um tatu-galinha, aquela espécie, a tatu-galinha tem bastante aqui também. É feliz para nós quando a gente vê aquele animal abatido pela própria natureza. Significa que os animais canídeos, os carnívoros daqui, eles têm o que comer e não vão precisar se mudar. Então animais já foram caçados, maltratados, e nós precisamos orar para que isso continue sendo preservado. E também orar, porque nós estamos no ponto onde iniciou a história da nossa cidade. Nós precisamos orar para que Deus venha lavar Porto Alegre, por causa da escravidão que já teve aqui, por causa dessas mortes que iniciaram, porque depois que Jerônimo de Ornelas foi embora para Triunfo, vieram os primeiros casais açorianos, aí que Porto Alegre começou a ser chamada de Porto dos Açores, depois Porto dos Casais, até chegar a ser Porto Alegre. Então, nós precisamos clamar pela cidade, pelo que foi feito, pelo que deixou de ser feito. E Deus precisa sarar a nossa capital para que Ele derrame um avivamento nessa cidade. Quando Neemias se colocou na brecha para interceder e reconstruir aquilo que tinha sido destruído, Deus derramou um avivamento no Antigo Testamento em Israel. Começou a acontecer coisas grandes ali, porque uma pessoa se colocou na brecha, e a igreja de Jesus precisa se colocar na brecha. Por isso que nós estamos não somente fazendo trilhas para curtir, mas sim para conscientizar a importância de preservação de tudo isso. Por isso que a gente vai voltar juntando lixo, porque animais morrem por causa do lixo. Tem aves que têm a cabeça dentro de garrafas e morrem. Ou seja, coisa que não precisava acontecer. Animais do Morro Santana foram extintos aqui por causa do ser humano. Então veja bem, se começar todo mundo bagunçar, desmatar, caçar,
o pouco que está refugiado no Morro Santana não vai existir mais. Isso é um crime, porque, gente, Deus criou para o homem cuidar. Deus mandou Adão criar e Adão devia passar para suas gerações o cuidado daquilo que Deus criou. E o passar das gerações a gente foi ensinado a não cuidar. Por isso que o homem peca não cuidando. E se nós não fazemos a nossa parte, cuidando e orando, nós também acabamos caindo em pecado. Porque estamos rejeitando uma responsabilidade que Deus nos deu. Amém? Precisamos orar pela nossa cidade. Às vezes a gente ora tanto por nós mesmos e pela nossa igreja, isso é bênção. Mas precisamos orar também pelos outros irmãos que se reúnem em outras congregações, outros ministérios, abençoar a vida deles e também interceder pela cidade e pelo povo que ainda não conhece a Jesus. O muro fortificado que cercava Jerusalém para que os adversários não viessem com tanta facilidade invadir Jerusalém, foram destruídos pelo povo babilônico, reinado por Nabucodonosor. Aí o que aconteceu? O povo da Babilônia achou que eles estavam se reunindo com o povo do Egito, olha só, e iriam se reunir para destruir com eles. E Nabucodonosor falou, é assim? Então tá. E eles foram à noite, derrubaram os muros, botaram fogo nas portas, que é fortificada, os muros de 3 a 4 metros de altura, fortes, não era bem assim para derrubar. Derrubaram o muro que cercava toda a cidade, queimaram as portas, botaram fogo, e eles cobravam impostos do povo miserável, ou seja, eles se beneficiavam da miséria do povo. Aí o que aconteceu? Neemias ficou sabendo disso. Ele se compadeceu, ele se entristeceu. Só que é muita leitura para a gente ler aqui. Só que o próprio livro dele está dizendo que ele jejuou por algo que ele poderia muito bem não dar bola. Entendeu? Que se ferre, né? Eu tenho a minha vida, mas não. Ele jejuou, a Bíblia diz que ele ficou dias sem comer, chorou pelo povo e se arrependeu pelo que o povo fez. Porque o povo de Jerusalém, aqui quem estuda a Bíblia sabe, era o povo que era cativo e que saiu do cativeiro, ou seja, foi liberto. E o que aconteceu? Eles simplesmente deixaram de buscar Deus. Deixaram de buscar Deus. E aí isso começou a acontecer com eles. E eles não buscaram o Senhor. O negócio começou a acontecer. Eles ficaram... ninguém se ergueu ali no meio deles, né? Um libertador, né? Povo, vamos buscar o Senhor, vamos voltar assim como nós éramos antes. Não, ninguém fez isso. Aí chegou nos ouvidos de Neemias, e Neemias se arrependeu por isso. Pediu misericórdia do Senhor, se arrependeu pelo pecado de todo o povo de Jerusalém. Apenas ele sozinho, jejuou e pediu misericórdia para Deus. Falou, não, Deus, eu vou me colocar na brecha. E ele se arrependeu e Deus perdoou o pecado do povo, através de um homem. Agora trazendo para nós aqui. E muitas vezes a gente não faz isso. Só queremos saber da nossa família, né? Vamos orar pelo ministério. Quantas vezes você foi na varanda da tua casa, na tua área ali, e tu estendeu sua mão pelos seus vizinhos, pelo seu bairro, por Porto Alegre, né? Aí você pensa assim, quem sou eu para orar pelo Brasil? Você não sabe o poder que tem essa oração. A Bíblia diz que a oração do justo ela tem poder, ela é eficaz. Então, olha o nosso pensamento bobo. Quem sou eu para orar pelo Rio Grande do Sul? Até parece que a minha oração vai fazer efeito. Aqui nós temos a prova. Neemias, sozinho, Deus ouviu a oração dele. Abraão, sozinho, ele conversava com Deus. E Deus dizia, se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, eu vou poupar a cidade. E Abraão, e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, se tiver 10, não tinha nem 10. Mas tinha Ló e a família. E por causa da intercessão de Abraão, Ló foi salvo e a sua família. E aí tem toda a história, que a mulher ela olhou para trás, virou uma estátua de sal, e por aí você sabe. Mas a sua oração tem poder. Quantas vezes, é até vergonhoso isso, você jejuou pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua rua, pelos seus vizinhos. Quantas vezes eu cansei de fazer isso. Chegar nas casas com a mão, colocar óleo nos portões, ungir, declarar, profetizar que eles serão ganhos para Jesus. Uma vez eu me acordei de madrugada, chorando, e eu disse, eu vou sair na rua.
E saiu bem louco sozinho na rua. Ah, tá tentando a Deus? Não. Fui profetizar pelo meu bairro. Colocava a mão nas paredes, nos portões dos vizinhos, declarava, profetizava bênçãos, profetizava salvação, profetizava que Deus alcançasse a família, que Deus abençoasse Porto Alegre. E assim eu fazia. Vários dias fazendo isso. E nós não podemos nos cansar. Nós temos que nos colocar na brecha. Neemias colocou. Amém? E Neemias, ele fez isso, ele orou a Deus. E sabe o que aconteceu? Deus enviou soldados para atacar ele. Sabe o que ele fez? A Bíblia fala que ele sozinho conseguiu reunir milhares de pessoas, centenas de pessoas, e foi com ele que conseguiram começar a erguer os muros. Só que para isso, eles tiveram que enfrentar a oposição. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que eles iriam edificar o muro, ele ficou irado e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, disse: que fazem esses fracos judeus? Permitam-lhes a isso, sacrificarão, acabalarão num dia só, presta atenção, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, irá pousar e derrubará fácil esse muro. Olha só, olha a oposição. Ouve, ó nosso Deus. Agora olha a oração de Neemias. Ó nosso Deus, estão desprezando-nos. Caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e fazem com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam de fronte dos edificadores. O que Neemias está fazendo aqui? Intercedendo. Olha Neemias intercedendo, lá no meio da loucura. Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Olha isso aqui. Neemias não estava sozinho. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo e reparação dos muros de Jerusalém ia crescendo. Olha que loucura isso. E ligaram-se entre si todos, vieram atacar Jerusalém e para desviarem do seu intento. Olha, tentaram matar Neemias. Quando você se coloca na brecha, olha o que acontece. Aí você pensa assim, ó, mas quem sou eu para me colocar na brecha? Olha a minha vida como é que é. Olha a minha vida como é que é. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou estar abrindo brecha para o diabo. Não, não é isso aqui. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando você se converte, o que acontece no mundo espiritual? Você é selado, seu espírito é vivificado, todos sabem disso, né? E você não tem que temer nada. Tem que se colocar na brecha sim ou não. Você é um soldado de Cristo. O apóstolo Paulo te chama assim, soldado de Cristo. Sofra as aflições comigo, como um bom soldado de Cristo. Ou seja, nós devemos interceder pelo nosso povo, onde a gente mora, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo mundo, pela nossa nação. Amém? Amém.